começamos mais uma conversa sobre aves, desta vez dedicada ao Habib. Para quem não está a ouvir, ou quem nos ouve ainda pela primeira vez e não conhece a história, portanto, nós temos estado a acompanhar a lista das espécies que o Gonçalo Elias tem observado historicamente. E neste momento temos então aqui o Gonçalo para nos falar da observação que fez em São Martinho do Porto desta espécie, do Habib. Olá, Zé. Sim, estamos, só para esclarecer esse aspecto que referiste, estamos a fazer as espécies pela sequência com que elas foram entrando na minha lista pessoal. Portanto, à medida que eu as fui registando e adicionando à lista, nós estamos a seguir exatamente essa mesma sequência. Portanto, eu vou, de certa maneira, descrevendo aqui a forma como eu contactei com cada espécie pela primeira vez. E com Ora, esta já estamos na 56ª espécie, não é? estamos na 56ª, precisamente. E então, eu, como relatei nas conversas anteriores, estava de férias em São Martinho do Porto. Estamos agora no dia 7 de agosto de 1988 e eu também referi que encontrei lá um indivíduo que me levou a ver uns campos ali nos arredores e eu depois achei aquele local bastante interessante e voltei lá nos dias seguintes, assim, de bicicleta, que aquilo era perto. E esses campos tinham lá assim, uns efluentes, que eu não sei bem de onde é que vinham, mas ali de alguma quinta próxima, e aquilo espalhava-se um bocado pelos campos, tinha assim, acabava por fazer-se uma charca, uma zona alagada, no meio do terreno. E andavam lá uma data de aves pequenas, tipo limícolas. É claro que eu na altura não percebia nada de limícolas. Cheguei a identificar o borrelho grande de coleira, como referi numa das conversas anteriores, mas de resto havia lá outras mais pequenas que eu naquela altura ainda não tinha capacidade para identificar. E há uma ocasião em que eu estou ali, neste dia 7 de agosto, eu aproximo até onde conseguia a beira d'água e o bando das aves que lá estava, que eram a maioria, eram limícolas pequenas, levantam. E pelo meio eu vejo a levantar assim uma coisa maior com as asas pretas e brancas arredondadas. E eu não fazia ideia o que era aquilo porque eu não tinha visto a ave pousada, só via ali uma coisa com as asas pretas e brancas para trás e para a frente. E eu pego no guia, começo a procurar. Onde é que eu começo a procurar? Nas rapinas. Porque Um bocadinho ao lado. porque eu vejo assim uma coisa grande, vejo uma coisa grande, preta e branca, da parte central branca, depois começo a olhar para a águia calçada, pá, parece um bocado isto assim, mas pá, por outro lado, não sei, que não parece uma águia. Andei ali que tempos de roda daquilo, até chegar a. Ah, tá, porque eu acho que o meu guia, o guia que eu tinha, que era o do Roger Peterson, eu agora não tenho aqui o guia comigo, mas eu acho que aquilo não tinha uma boa ilustração em voo. E por baixo, ou que era. E portanto, eu recordo-me que por qualquer motivo que eu acho que tinha a ver com o guia que eu usava, eu não cheguei logo à identificação. Andei ali de roda há algum tempo, depois lá deve ter conseguido ver a ave pousada e consegui ver outras características e lá concluí que era um avido. Mas, portanto, esta história foi assim, uma história um bocadinho atribulada, porque um bicho que aparentemente até é fácil de identificar, deu-me ali algumas dores de cabeça pelas circunstâncias particulares em que eu o observei. Mas pronto, entrou para a lista e há aqui também uma nota curiosa, é que repara, isto foi em agosto. O Habib não é uma ave que nós associamos muito ao mês de agosto, até porque mesmo no guia do Roger Peterson ele já era dado para a Península Ibérica como sendo essencialmente invernante. Ora, a verdade é que nós todos os anos podemos ver cá Habibs no verão. E todos os anos aparece alguém que fotografou Habibs em junho ou em julho e fica sempre muito espantado, porque os guias dizem sempre que é invernante. É verdade que a maioria das aves invernantes só aparece em outubro, e portanto é de outubro a fevereiro ou de outubro a março que nós podemos ver os Habibs em mais quantidade, mas há sempre pequenas quantidades durante o verão. E eu julgo, sem certezas, que esses pequenos números que aparecem durante os meses de verão sejam aves em dispersão, possivelmente vindas de Espanha, onde eles nidificam. Cá não nidificam. Em Portugal é um, digamos, é um nidificante raro ou ocasional. Existem várias confirmações em diferentes locais, quer no Alentejo, quer no Ribatejo, quer na Beira Litoral, pelo menos. Mas não conheço nenhum sítio onde haja uma população estável, onde se possa dizer, olha, neste sítio é todos os anos. Não conheço. Portanto, há em diferentes locais. Eu próprio já confirmei uma vez de identificação na zona de Coruche, que é ali no Ribatejo. Vi lá umas aves a fazer parada no Pecial, numa zona da Rosais, já em maio, e depois houve uns amigos meus que foram lá uns dias seguintes e confirmaram também, encontraram crias pequenas. Mas também, mais uma vez, foi um sítio ocasional. Portanto, há referências, acho que em Mértola,
em Mira, que é no distrito de Coimbra, noutros locais do Alentejo e do Ribatejo. É um nidificante esporádico e acho que é tipo um ou dois casais, não há assim uma população relevante. Em Espanha acho que há cerca de 1000 casais perto disso. Portanto, Mas, seja como for Espanha, pois exatamente, também, Espanha também tem um território muito maior do que o nosso, não é? E nós estamos na franja da área de distribuição deles, não é? sim, mas Espanha também tem, repara, tem muitos guinchos a nidificar. Nós outro dia falamos do guincho. Um, Espanha tem muitos guinchos a nidificar. Nós cá o guincho também é um nidificante raro ou ocasional. Espanha, além de ser é um país maior, mas quer dizer, olha a desproporção. Nós cá temos casais da BIP, se tivermos um ou dois em cada ano, já é muito. Em Espanha são 1000. Portanto, esta diferença não é proporcional ao território. É que nós também temos que ver aqui que há diferenças a nível de habitat. Nós, em Portugal, as zonas úmidas que nós temos, se tu vires, ou são costeiras ou são artificiais. Ou seja, tens estuários e lagoas costeiras, tens alguns paúis, não muitos, e na maioria pequenos, e depois tens, no interior, tens as zonas artificiais que são barragens e açudes. Em Espanha, especialmente no centro de Espanha, tens imensas lagoas naturais, portanto, com características um bocadinho diferentes. Isso é um dos locais que eles gostam, não é o único. Mas eles, e quem diz os abibos, diz os guinchos, diz outro tipo de aves aquáticas, que faz com que eles em Espanha também apareçam em maior número do que em Portugal. Portanto, eles em Espanha nidificam no interior, normalmente junto a lagos ou em pastagens úmidas. Portanto, é um tipo de habitat um bocadinho diferente e isso conta muito para a ocorrência da espécie. Mas em termos de habitat, esta espécie dá uma sensação que é assim um bocado pouco exigente. Aliás, até há quem olhe para isto e diga que interprete isto como uma limícola de terrenos de interior e coisas do Sim, género. repara, isto não é uma ave aquática no sentido mais estrito em que nós estamos habituados a ver as outras limícolas. Aliás, limícola é um termo que significa que vive nos lodos, né? Ou que habita nos lodos. O abibe, embora não seja tão dependente desse tipo de meios como os meios estuarinos, a verdade é que o abibe gosta de alguma umidade. Por isso é que nós, no verão, as observações que aparecem de abibes no verão são quase sempre ao pé d'água, como esta que eu vi fiz em São Martinho do Porto. Aparecem em salinas, aparecem em açudes no interior, nós não os vemos em terrenos secos. No inverno, aparecem mais longe d'água, porque, entretanto, os terrenos já estão cheios de herbáceas, há muito mais umidade por todo o lado, logo de manhã, portanto, por isso é que eles vêm cá passar o inverno. Os nossos invernos pode não chover muito, mas há sempre alguma umidade que se acumula até por causa dos dias serem mais frios, etc. Portanto, é uma espécie que, não sendo estritamente aquática, gosta de alguma umidade. Agora, isto é no inverno. Quando estamos a falar da época dos ninhos, aí eles vão estar perto de água. E era nesse sentido que eu dizia que nós cá não temos muito habitat de nidificação, porque temos as zonas úmidas costeiras que não são bem o habitat que eles gostam. E em Espanha tens lagoas naturais e portanto, e tens pastagens úmidas que nós cá não temos tanto, a não ser em ambientes mais serranos. Depois vais para o norte da Europa, já tens muito mais pastagens. Portanto, enfim, nós nem sempre sabemos exatamente os requisitos que as espécies têm, mas a verdade é que em Espanha são mais abundantes. E mais, em Espanha tem estado a aumentar a população nidificante, que é um aspecto muito curioso, porque no resto da Europa eles estão a diminuir fortemente. Portanto, Isso estando a aumentar em Espanha, também será de esperar então um aumento em Portugal, não? é uma boa questão. Eu diria, teoricamente, sim. Teoricamente, sim, porque eles estão a aumentar em Espanha nem sequer em zonas muito longe da nossa fronteira. Portanto, é na metade ocidental. Agora, depende sempre da existência de habitat favorável. É verdade que foram criadas muitas barragens e açudes, e algumas até têm algum tipo de vegetação, mas eles precisam de zonas para se alimentar e para se reproduzir, e isso nem sempre existe. Portanto, depende muito das características dos terrenos. Como te disse, o abibo já foi encontrado a nidificar em Portugal em diversas ocasiões, portanto, não é uma situação excepcional o abibo nidificar, é uma situação ocasional. Há vários registros, saíram a noticiários ornitológicos. Olha, até confirmei que estava agora a ler, já foi confirmada a nidificação no Algarve, em Castro Marinho. Portanto, há em diferentes locais do país, mas como disse, é sempre esporádico. Em Espanha tem aumentado, mas também não é, enfim, não é uma quantidade
astronómica a comparar com o que existe noutros países europeus. E além disso, há outra característica: esta espécie, precisamente por ser sensível à presença de água e de umidade, tem imensas flutuações populacionais. Por exemplo, no caso de Doñana, que nem é muito longe da fronteira portuguesa, portanto, que são ali as marismas do Guadalquivir, perto de Sevilha, já se verificou que em anos secos só há umas dezenas de casais a nidificar, mas em anos úmidos podem ser 500 ou 800 casais. A mesma coisa para outras regiões mais a norte, como em Valladolid, que há áreas que podem ter 500 casais em anos úmidos e só 12 casais em anos secos. Portanto, as flutuações populacionais são enormes, o que significa que em Portugal também pode acontecer que em anos favoráveis haja mais abíbios a nidificar. Acontece que os últimos anos têm sido predominantemente secos, portanto pouco favoráveis à eventual nidificação desta espécie. Mas diz-me uma coisa também, já agora, por falar da espécie. Esta espécie, inicialmente, portanto, o nome científico Vanellus vanellus, mas ela inicialmente tinha sido identificada como uma Tringa vanellus, não era? Tringa vanellus, aliás, nós já falámos anteriormente que os tautónimos não são nomes originais do Lineu, Exatamente, são aves que exatamente. depois mudaram de género. Este é um nome, é uma das espécies que foi logo atribuído um nome pelo Linneu em 1758, que é quando ele faz a primeira lista, que é o Sistema Natura, o volume, a 10ª edição, em 1758, chamou Tringa vanellus. Mais tarde percebeu-se que isto não era um tringa, porque os tringas são Scolopacídeos, né? Este é uma ave mais próxima dos borrelhos e das tarambolas, que são aqueles que se alimentam com a vista e não tanto com o bico, né? São aqueles que estão assim parados a olhar e depois vão picando. Portanto, Exato, exato. depois ele passou para a família dos caradrídeos, que é onde estão então os borrelhos e as tarambolas. Mas inicialmente era Tringa vanellus, como referiste. Mas em Portugal, digamos, dentro dos vanelos, é a única coisa que nós temos. Tirando raridades, sim, já apareceu cá o Vanellus gregarius, né? Sim, mas portanto, isso foi o abibo uma sociável, situação sim. pontual, não é? Aparece quase, quase todos os anos, um ou dois. Mas isso é uma ave acidental vinda da Ásia Central, do Cazaquistão, salvo erro. Mas pronto, assim, regular é só o Vanellus vanellus, sim. Portanto, o abibo Ok. comum, simplesmente abibo. E o que é que quer dizer este nome Vanelos? Vanellus, Vanellus é um nome que vem do latim e é um diminutivo de Vanus. Vanus, que uma espécie de um leque, né? Assim, para abanar. E que isto supostamente é uma alusão às asas largas e àquela forma dele voar. Não sei, estás a ver o que é aqueles leques, né? A tal asa preta e branca com a arredondada que te chamou a atenção, não é? Exatamente, mas é que é ao contrário das outras limícolas que têm um voo rápido, o abibo tem um voo lento e assim um bocado desordenado, não é? Portanto, pronto, na altura chamou-me a atenção porque era uma ave maior que as outras e, e, e tinha um voo mais lento e tinha aquele padrão de cores e portanto eu não sabia bem o que era, andei assim à procura, mas portanto isto seria algo, também pode ser usado como, isto também pode ser uma referência a outro tipo de objeto que é uma espécie de um cesto que era usado para peneirar o grão, estás a ver? Assim, uma coisa mais arredondada que se Ok. usava na. Sim, portanto, supostamente deriva do latim, seria uma referência a este objeto e por analogia a forma das asas estaria relacionada. Portanto, talvez o Linneu tivesse pensado nesse objeto quando estava a dar o nome científico. Isto às vezes é um bocadinho conjectural, porque a gente nem sempre sabe o que é que passa pela cabeça das pessoas quando propõem um nome. As descrições às vezes são bastante sumárias, mas pronto, basicamente é essa a origem. Agora estava aqui a pensar ainda, a remoer, digamos, a questão de Portugal-Espanha nidifica, não nidifica. A questão é, quando ele não está, portanto, se ele vem nidificar aqui para estes sítios, mas isto é uma ave migradora também, não é? De onde é que Sim, ela sim. vem? De onde é que Não, ela sim, vem? sim. Atenção, a população espanhola, embora eu tenha falado que há pá, uns 1000 casais, que é muito face àquilo que existe em Portugal, mas temos que ver que a população espanhola é pouco expressiva no contexto europeu, porque isto é uma ave de latitudes temperadas. Portanto, a maioria, a zona central está a França, a Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, Países Baixos. Portanto, é nessa zona aí que se situa, aí tem várias dezenas de milhares de casais, aí tem muitos. E aliás,
há, como não surpreende, registros de abibes anilhados provenientes de outros países que vêm cá passar o inverno. Aliás, há muitas recapturas porque isto antes até era uma espécie cinegética, era caçado. Mas os países. Mas já não é, ou ainda Não, é? não, 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 já não é desde há vários anos. Quer dizer, não sei se está na lista de espécies cinegéticas, mas a caça pelo menos foi interditada já pelo menos há 20 anos ou mais. Sei que no passado era caçado e penso que há países onde ainda é caçado. Mas, portanto, países de origem das anilhas inclui Reino Unido, França, Países Baixos, Alemanha, que eu já falei, mas também do leste, Polónia, a antiga Checoslováquia, Bielorrússia e a Fino-Escandinávia. E sei que no caso de Espanha até há abibos vindos da Rússia. Portanto, eles vêm de praticamente toda a Europa para invernar cá. Ou seja, é mais uma daquelas espécies também que provavelmente quando o frio aperta nessas zonas mais nórdicas, Sim, surgem em é um, maior é número um por cá. migrador parcial. Não estive a ver agora o mapa com o limite da zona de invernada, mas se calhar é mais um daqueles que ocorre até à famosa exotérmica dos 0 graus de janeiro, né, que nós já falamos Ok. noutros casos, porque para lá dessa exotérmica está tudo gelado e estas aves que se alimentam no chão, se o chão estiver coberto de neve e de gelo, não se conseguem alimentar, portanto tem que ir mais para cá. Mas não é Agora, daquelas que vai para a África. boa pergunta, eu tenho que ver aqui o mapa, mas eu penso que para invernar irá até ao norte da África, sim, deixa-me cá confirmar aqui no mapa. Sim, pode ir ao Sim, norte da África. pois no Eber há uns registros, mas são umas Sim, eu coisas estou a ver aqui o diminutas. mapa do Birds of the World, portanto, a área de distribuição de nidificação vai pela Ásia fora até ao Extremo Oriente, até à Península, quase até ao Extremo Oriente da China, portanto, apanha toda a Europa, apanha uma grande parte da Ásia até à China. E depois, a zona, portanto, da Alemanha para lá são estivais. Alemanha, Escandinávia, Dinamarca, Polónia, etc., são estivais. Em França, Reino Unido e no sul da Europa são residentes ou invernantes. Sendo que há invernantes que descem até às Canárias e Marrocos e Argélia e Egito. Portanto, vão até ao norte da África, não passam o Saara. Do ponto de vista de estatuto de conservação, esta não tem nada de Tem, especial, não é? tem, Esta tem, tem? tem, tem, sim senhor. Então, Tem porque recentemente foi revisto o Estatuto de Conservação Mundial para quase ameaçado. Ou seja, ele deixou de estar least concern, que era o pouco preocupante, e a nível global passou a estar quase ameaçado. E porquê? Porque tem estado a sofrer um declínio bastante acentuado a nível global e a nível europeu. Já agora, só para confirmar, também te posso dizer qual é a situação em Portugal. Portanto, em Portugal, o Habib está, deixa-me confirmar aqui para não me enganar, está como a população invernante está como um pouco preocupante. A população reprodutora não tem estatuto atribuído porque é uma coisa tão irregular que não tem estatuto. Em Espanha está como DD, que é eu Data estava a ver Deficient. agora também aqui a lista vermelha das aves, Sim, agora sim, de portanto, em 2022, não Espanha. é? E refere mesmo que não há evidência de nidificação em pelo menos 5 dos últimos Não, 10 não, não anos, há. não é? Como te disse, eles não unificam todos os anos, mas há bastantes registros. Não é uma coisa excepcional, é uma coisa irregular. Portanto, invernante está como list de concern, em Portugal como em Espanha, portanto, como pouco preocupante. Mas em Espanha a população nidificante está como DD, portanto, data deficient, ou seja, não há dados suficientes para atribuir um estatuto, precisamente por causa daquelas flutuações todas. Agora, a nível mundial está NT e a nível da Europa está vulnerável. Ok. E porquê é que isto acontece? Porque eles têm estado a diminuir e a diminuir de forma acentuada. É uma coisa que pode escapar facilmente quando se está a tratar de aves que são bastante comuns, como é o caso dos abibes, mas há programas de monitorização e eles, portanto, por exemplo, o censo europeu, os programas europeus de monitorização de aves nidificantes, aquilo desde há 3 décadas caiu mais de 50%, portanto, que é uma queda considerável. Em relação aos invernantes cá, há muito poucos dados. Eu, sem ter feito censo dessa espécie, posso dizer da minha percepção, e não é mais do que isso, que hoje vejo menos abibos do que via no passado e vejo bandos mais pequenos. Eu lembro-me de antes de ver bandos de 200, 300 abibos, hoje em dia é muito raro ver isso. Hoje em dia vejo bandos de 40, 50, 60, ou seja, vai-se vendo, mas não nas abundâncias que já vi no passado. E isso, quando uma população invernante está a diminuir, isso, às vezes os sintomas estão montantes, estão na população nidificante. E eu estive a ler o que é que se passava na população nidificante. E o que se passa é que eles estão a diminuir na Holanda, estão a diminuir na Alemanha, estão a diminuir no Reino Unido, estão a diminuir na Irlanda, estão a diminuir no norte da Europa,
as causas são várias. Pois ia perguntar precisamente se estão identificadas causas. Em parte sim, quer dizer, repare, isto é uma ave de zonas agrícolas, portanto, isto já sabemos que as aves de zonas agrícolas, umas mais que outras, mas estão todas a sofrer um bocado alguns declínios, por causa da intensificação da agricultura, naturalmente. Agora, houve um estudo recente que também mostrou que o problema não é só a alteração do habitat, porque eles continuam-se a reproduzir e a pôr ovos, até porque há programas em vários países de proteção aos ninhos. O problema que está a acontecer também é a produtividade muito baixa, o número de crias que nasce. E é preciso tomar medidas, eventualmente, para conseguir aumentar a produtividade. Não basta proteger os ninhos. Tu podes proteger os ninhos e se eles não conseguirem, imagina, não conseguem arranjar alimento suficiente para alimentar as crias não sobrevivem. E isso é o suficiente para a população depois Mas eu começar a tenho ideia diminuir. que a maior parte das aves controla um pouco a quantidade de ovos em função do alimento Controla, disponível, não mas é? isso também às vezes já vem de trás. E se elas estão habituadas a pôr um determinado número de ovos e depois, de repente, não há alimento, a população entra em declínio. Pode ter sido isso que aconteceu. Não estou muito dentro desses estudos, mas foi aquilo que eu li. Olha, já estamos aqui no limite do nosso tempo, Estamos, parece. sim, Estava aqui a olhar para o e é relógio. precisamente, mais uma vez, vamos deixar a conversa interrompida porque havia aqui mais tema de conversa, mas Só queria deixar aqui uma dica final. Eu, quando estava a estudar esta espécie, de facto encontrei muita informação relevante e pensei que merecia um webinário acerca deste assunto para mostrar aqui algumas informações que não dá para pôr nas nossas conversas. Portanto, olha, fica aqui, não vou para já dizer promessa, mas fica aqui a declaração de intenções da Breve Trecho fazer um webinário dedicado ao bico. sim, isso até porque se ele está com um fator de ameaça, com uma redução, é daquelas Exatamente. coisas que Vale a convém pena, vale a pena, sempre. sim. Pois, exatamente. Bem, Sim, senhor. Ok, Gonçalo, muito obrigado por mais esta obrigado Zé, conversa obrigado a e todos e venha à próxima. venha à próxima.